Gente, vamos lá para mais esse nosso encontro aqui. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos vocês aí, viu? E também a todas as pessoas que estavam acompanhando e assistindo o nosso encontro. Eu vou estruturar e abordar em alguns blocos. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão de alguns alimentos que às vezes geram algumas dúvidas nas pessoas, principalmente nas consultas mesmo. E se a gente colocar qualquer informação lá no Google, ele vai dar diversos pontos de vista. Só que a gente precisa procurar uma metodologia e seguir essa lógica, porque senão a gente faz uma salada de informação, gente. E qualquer dúvida que vocês tenham, é importante vocês ir passando para mim, porque tudo vai depender do fim pelo qual aquele processo levará vocês. Uma coisa muito importante em que eu pude até aprender hoje com a minha rotina. Hoje eu fui fazer minha atividade física, eu fui fazer um treino hoje, olha que interessante, né? E toda vez que eu vou treinar, eu percebo que o corpo ele entra num processo de adaptação, ele vai se estabilizando e se adaptando. E se a gente não modifica o tipo de exercício, não gera estímulos diferentes, as fibras continuam da mesma forma. E assim também eu acabei entendendo um pouco sobre a alimentação. E o mais importante em uma atividade física não é a força que nós fazemos na atividade física, mas a técnica. A técnica é muito mais importante que a força. E sobre o ponto da alimentação, da mesma forma, entender o processo de emagrecimento, a dinâmica de emagrecer é muito mais importante do que a alimentação e o resultado. Porque se a gente focar só no resultado, nós não vamos conseguir vencer as dificuldades. E antes de começar a gravação, eu estava até conversando aqui com as participantes, que para emagrecer, o quanto é importante nós entendermos nós mesmos. Por isso que emagrecer sozinho não tem como. Não tem como nós termos a percepção de nós mesmos. Por conta que a gente só vai encontrar dificuldades e caminho que não vai gerar o sentido pelo qual a gente precisa. A gente vai quebrar a cara. E quantas pessoas têm quebrado a cara por estar tentando emagrecer sozinhos? Eu atendo muitas pessoas. Hoje eu atendi uma paciente, né? Ela colocou um balão gástrico. Ela ficou com esse balão 8 meses. Ela eliminou 12 quilos. Ela tirou o balão em agosto desse ano, de 2023. E ela voltou a ganhar os 12 quilos e mais 5 quilos. Ou seja, ela gastou 7 mil reais, colocou o balão, passou por toda a dificuldade que é introduzir. E depois que ela tirou o balão, porque precisa tirar, e durante esse processo do balão, ela teve um acompanhamento profissional para ensinar ela de algumas formas a maneira de comer. Ela tirou o balão, voltou ao quadro da compulsão de novo. Porque a pessoa ela está tentando tratar os sintomas, que é o desajuste alimentar. Só que o desajuste alimentar é um sintoma, não vai resolver eu procurar um emagrecimento pelo estômago. Eu percebo que as pessoas elas têm procurado emagrecer
muito por aquilo que ela vê. Às vezes alguém tendo resultado, ou porque lançou algum produto, ou alguma dieta que seja. Eu sei que é difícil. É difícil quando a gente está desesperada para emagrecer, e a gente começar a procurar as coisas, aparece tantas coisas, mas N coisas para emagrecer, que a gente de fato não sabe nem o que fazer naquele certo momento. E muitas das vezes são atalhos que não vai nos levar ao sentido pelo qual a gente precisa. Eu até falo para algumas pessoas, antes de vocês decidirem o emagrecimento que vocês irão fazer, coloquem oração. Gente, é muito importante, a gente tem perdido isso, de colocar em oração aquilo que de fato eu preciso, não aquilo que eu quero. Porque senão quebra a cara. E se tudo que nós fizemos até hoje não deu certo, é porque não era para ser. E é um desafio mesmo, a gente buscar emagrecer através do caminho certo. O que é do caminho certo? É esse emagrecimento que visa o conhecimento sobre nós mesmos. E não buscar algo que nos emagreça. Só que o mundo, ele vai oferecer diversas situações, diversos caminhos, diversos produtos, lançamentos, vão colocar famosos usando, enfim, para nos tirar do caminho que de fato a gente precisa. E que caminho é esse? O caminho da nossa vida é para com que a gente, de fato, encontre e busque a verdade, gente. A verdade, ela não é para ser construída. A verdade, ela já existe. Então, Deus já cria a verdade. A verdade, ela já existe. Não existe uma meia-verdade ou uma outra verdade. Então, a gente precisa ter esse buscar dessa verdade. E um caminho de emagrecimento que vai proporcionando isso para vocês é muito importante. Então, não só ter um olhar para a dimensão do corpo, para o aspecto físico. Claro que o corpo é aquilo que a gente percebe primeiramente de mudança. Mas não só isso. A questão da nossa mentalidade importa muito. Porque ao emagrecer, eu tenho que entender quem de fato eu estou me tornando. Porque não é a parte física. Será que a minha mentalidade condiz para com que eu consiga manter o novo peso saudável? Se eu não estiver mudando a minha mentalidade, eu não vou conseguir ter maturidade suficiente para ter aquele novo peso. E a experiência que a gente teve na última turma das pacientes do Detox, essa semana, foi incrível. E teve algumas participações, pessoas que não tinham feito nenhum tipo de emagrecimento voltado à minha metodologia, e a percepção que elas tiveram de emagrecer, mas primeiro, entendendo a dinâmica, os conceitos certos, conhecimentos, tendo um embasamento para realizar a aplicação prática da alimentação, vai virando a chavinha. E a gente vai entendendo que emagrecer primeiro começa na mentalidade. Porque um outro caso que eu atendi, um paciente com obesidade mórbida, 146 quilos ele estava. Ele chegou a procurar uma maneira de emagrecer com um conhecido, e esse conhecido ele era um educador físico. Esse conhecido ele era educador físico e foi fazer alguns treinos com esse paciente. Esse paciente, eu sei que ele emagreceu 25 quilos em 2 meses. Gente, imagina um paciente emagrecer 25 quilos em 2 meses. Só que quando eu fui entender um pouco a dinâmica da atividade física, ele só não viu a hobby porque Deus estava com ele em todos os momentos. Porque o grau de intensidade da atividade física gerou muitas lesões nesse paciente. E hoje ele tem sequelas
no joelho que ele vai levar para a vida toda. E eu atendi ele, e ele entendeu a gravidade que era, só que ele estava fazendo as atividades físicas, estava emagrecendo, e aí ele estava, né, motivado com aquilo, ia para o treino, e percebe que não teve um conduzir do processo de uma forma saudável. O que aconteceu? Esse paciente ele engordou tudo de novo. Por que a gente precisa começar o emagrecimento através da mentalidade? Para mim entender primeiro os meus hábitos e a minha rotina. Para mim entender a maneira de comer e combinar os alimentos. E quando o paciente está em obesidade, a biomecânica dele está ruim. Está ruim, não está uma biomecânica, ou seja, uma movimentação saudável. Ele está com um processo inflamatório crônico no corpo todo. Então, para que o paciente faça as atividades físicas de alta intensidade, ele precisa primeiro emagrecer. E, nossa, a gravidade desse paciente foi tamanha. E aí ele se consultou comigo, falei, não dá para sustentar mesmo, 25 quilos em 2 meses é loucura. É algo fora do padrão de normalidade. É um risco muito grande do paciente vir a óbito, porque a alteração em todo o sistema do organismo, na dimensão dos órgãos, na comunicação de tudo isso, se torna grave. Então, através da metodologia que eu desenvolvi para os pacientes emagrecerem, eu não consigo ver de uma outra maneira um processo de emagrecimento a não ser respeitar o próprio organismo nosso, como ele funciona. E a gente não precisa inventar nada. A gente precisa aprender a conectar as coisas. Eu preciso aprender a conectar as questões fisiológicas de como o corpo funciona, com a parte emocional, que influencia na maneira de comer, com as questões bioquímicas da interação dos alimentos, para evitar os erros alimentares, a gente passar a entender esses aspectos dos exercícios físicos de uma forma saudável, por conta dessa biomecânica, da movimentação que não está de uma forma saudável, a gente conectar também a parte da nossa biografia, ou seja, a história pelo qual a gente está escrevendo sobre a nossa vida. Isso vai levar a gente a uma dimensão, né, superior à nossa psique, que é a parte espiritual. Olha para você ver a complexidade que é um processo de obesidade, que muitas das vezes se iniciou até mesmo desde a gestação da pessoa. Então, é muitas coisas que envolvem buscar uma mera dieta, comprar um produto, implantar um chip, fazer uma atividade física, um procedimento estético. Gente, é buscar aquilo que eu quero. E aí, as tribulações, vento contrário, as dificuldades, os tropeços, tudo isso vai acontecendo mesmo. E percebe que não é sustentável, porque não existe uma lógica por trás daquilo. Então, a mudança de emagrecimento, ela precisa fazer sentido, precisa haver uma lógica, porque emagrecimento é uma questão de lógica, não de matemática. A gente precisa aprender, entender a nós mesmos, porque a vitória mais bela e verdadeira que teremos na nossa vida é a gente vencer a si mesmo. E as pessoas, elas não têm tido um olhar para essa questão. E as questões mundanas têm relativizado todas as coisas, gente. Todas as coisas. Né? Se vai te fazer bem, se te faz sentir coisas boas, se te dá prazer, vai por aí mesmo. A pessoa está em busca de um prazer eterno, achando que é felicidade. E sempre quando a gente for emagrecer, a gente precisa ter entendimento dos vícios. Todos nós temos e precisamos combater esses vícios alimentares. Quando a gente vai entendendo os vícios alimentares, a gente vai se condicionando a ele.
Quantas pessoas que eu atendi que elas nunca pararam para pensar se elas sentem fome. Ou nem sabe se já sentiu fome na vida. De tão automático que tá, já tá amortecido, já tá anestesiado os sentidos, que ela não percebe mais a necessidade do corpo. E aí, quando eu vou abordar tal tipo de refeição que ela faz, por exemplo, café com leite. É claro que o café com leite é um vício. Refrigerante é um vício, comer doce é um vício, dentre outros vícios que a gente poderia citar. Esse aspecto está relacionado à parte física do corpo da pessoa. Esses vícios terão uma consequência na alma da pessoa. Porque quanto mais eu alimento o meu desejo pelo prazer, eu vou dando o que o meu corpo quer, eu vou automaticamente enfraquecendo o meu ânimo, vou enfraquecendo o meu movimento, vou enfraquecendo a minha alma. E ela se torna cada vez mais cansada, desanimada, e aí ela vai comendo para aliviar aquela sensação que ela sente, aquele sentimento do prazer que ela precisa. E ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Essa pessoa, ela passa, de certa forma, a viver, gente, de uma forma que é péssimo. É como se a pessoa ela tivesse morta. Morta. Uma questão, ela só está respirando, mas vida mesmo, não há vida em abundância, assim como Deus fez para com que a gente entenda sobre isso. E essa questão da psique nossa, da nossa alma, é importante entender essas questões afetivas pelo qual eu busco determinado alimento. É importante eu ter esse entendimento. Essa relação afetiva do comer é importante. Para com que daí eu entenda os vícios de comportamento que eu tenho. Porque muitas pessoas têm vícios de comportamento. Começa o dia de uma forma, termina de uma forma, todos os dias da mesma maneira. Então, não vive 7 dias na semana, vive um dia 7 vezes. Então, o quanto que isso importa, e a dificuldade das pessoas emagrecerem está justamente em não conseguir ter um olhar para isso. E quando elas entram no detox fisiológico, é como se a gente virasse a chave, é como se ela desse um despertar, um recomeçar, para com que ela tire a adaptação do corpo, para com que tire o processo inflamatório, as toxinas, os hábitos desordenados, os erros alimentares, a maneira de comer totalmente condicionada. E esse detox fisiológico, ele vai ser importante nós fazermos quantas vezes for necessária para um recomeço, para a gente destravar o metabolismo, diminuir o volume do estômago. E essa aplicação prática das estratégias que eu passo para vocês, para os participantes lá no grupo, é embasamento científico de como que fisiologicamente o corpo funciona. Podemos tentar emagrecer de outra forma? Sim. Teve uma paciente que fez detox fisiológico, agora essa turma que terminou, ela emagreceu 3 quilos em 5 dias. 3 quilos em 5 dias. Ela estava vindo de uma dieta cetogênica, que ela estava fazendo, eliminou 2 quilos em 60 dias. Gente, ou seja, ela estava se desgastando, ela estava perdendo o ânimo, ela estava prostrada, desanimada. A preguiça toma conta, a desordem no dia, e o foco, o olhar da pessoa só na dieta, porque tem que eliminar peso, eliminar peso, eliminar peso. Aí pesa na balança, não emagrece, e faz dieta, e não movimenta, não flui o processo. Por quê? Tentativas sozinhas. Uma outra pessoa entrou em contato comigo, eliminou 8 quilos fazendo dieta, cetogênica também. Aí mandou mensagem para mim que ela queria marcar consulta, medo de engordar.
não aprendeu a comer. Ela vai viver de dieta cetogênica a vida toda? Não. Aí ela se depara com medo. E o medo é um dos principais inimigos do ser humano, é o medo. Nós precisamos encará-lo, nós precisamos enfrentá-lo, nós precisamos transpor essas dificuldades. E quando a gente vai desenvolvendo medo, parece que o medo é muito maior que a gente, mas não. É porque é algo desconhecido, aí nos deixa inseguro, ansioso, preocupado, e aí aquele medo vai fazendo com que nós nos diminuímos, nos reduzimos à obesidade. A nossa vida ela não pode ser reduzida à obesidade. Senão a gente vai viver condicionado a isso. Acreditar que é assim mesmo, não tem jeito, enfim, acho que eu vou ter que viver assim mesmo até eu morrer. E aí a pessoa ela vai minando o potencial que ela tem, os talentos que ela tem, os dons que ela tem. Ela não vai conseguindo ver saída, porque parece que aquilo é tão maior que ela, mas não, gente. A ansiedade e o medo, principalmente, o que que falta além através disso? O conhecimento sobre mim mesmo. Porque aquilo que eu desconheço me gera insegurança. Então a gente vai amadurecendo e aí a gente vai entendendo o processo. E toda vez que há um recomeço pelo detox fisiológico, a experiência é diferente. É diferente, não é mesma coisa. Tanto a vivência quanto os resultados, como a percepção do corpo, a integração dessa questão emocional, bioquímica, é um processo diferenciado. E quem fez detox fisiológico, a alimentação super saborosa, nutritiva, as receitas, não, assim, não tem restrição nenhuma, né? E entendam que detox não é só tomar suco, tá? As pessoas acham que detox é tomar um suco verde, a gente tomar um chá detox, não. Envolve todo um processo para com que todos os órgãos sejam beneficiados. E o resultado do detox não determina todo o processo. Então, o processo ele é muito mais importante que o resultado. E nós temos que aprender a desenvolver paciência no processo. Porque essa síndrome da magreza tem feito a gente querer as coisas cada vez mais rápida, ansiedade, a correria do dia, da vida, a gente começa a olhar os resultados dos outros, então a gente está vivendo num mundo de muita comparação e produtividade. E eu não posso comparar o meu processo com os que eu já vivi e também nem com o da colega. E a gente começa a olhar o processo achando que da outra é mais fácil. Mas não, gente. Cada uma tem, de fato, aquilo que precisa para enfrentar. E eu gostaria de pontuar para vocês também uma parte de alguns alimentos pelo qual as pessoas acabam me perguntando. É válido até com que vocês anotem, para com que vocês tenham depois, aí acredito de mais fácil acesso. Nós precisamos, na nossa alimentação, evitar consumir adoçantes artificiais. Evitem consumir adoçantes artificiais. Inclusive a sucralose. Então, tem algumas marcas de adoçante, né, que contém sacarina, ciclamato, aspartame, tem outros também, a sucralose, quer ver, tem outros.
Vamos lá. Uma outra coisa que também é importante a gente ressaltar, de que vem no rótulo, muitas das vezes, e parece ser saudável isso. Isso não tem uma relação com ser saudável. E por quê? Porque esses adoçantes, eles causam, gente, inflamação, para vocês terem uma ideia, no cérebro. Gera um processo inflamatório no cérebro. Até mesmo a sucralose, tá? De forma indireta, causa inflamação no cérebro por alterar a microbiota intestinal. E essas alterações, ela vai gerando, né, o que a gente chama de disbiose. Isso altera todo o organismo. E aí piora diversas doenças inflamatórias. E a obesidade é uma doença inflamatória. Mas tem outras doenças também que passam a ter alterações. Fibromialgia, por exemplo, ansiedade, enxaqueca, insônia, dores no corpo. Então, se tem aí na casa de vocês tipos de adoçantes artificiais, não utilizem, tá? Outra questão também, que é importante com que vocês saibam aí, é evitar consumir alimentos que contenham benzoato de sódio. Benzoato de sódio. Prejudica a ansiedade, depressão e dores no corpo. Então, percebe o quanto que o alimento, eu diria nem alimento, gente, isso é um produto alimentício, tá? Não é alimento. São produtos alimentícios. Alimento mesmo, de uma forma integral, ali na matriz que eu digo, que provém da natureza, não contém, de fato, substâncias prejudiciais assim. Então, quando passa por um processo de industrialização, que passa a ser um produto industrializado, causa muitos problemas. Eu vou dar alguns exemplos, por exemplo, para vocês, de lista, né, de produtos alimentícios que contém benzoato de sódio. Embutido, evitem comer regularmente embutidos. Peito de peru, não tem nada de saudável naquilo. Se vocês forem comprar algum tipo de embutido, para fazer algum prato, alguma refeição que seja, procura marcas boas. Vocês vão pagar um pouco mais caro, mas marcas de melhores procedências. Quer ver? Margarinas. Outra questão também, picles, sabe? Temperos para salada pronto. Alguns tipos de vinagre, geleias. É importante esses produtos alimentícios aí. Quer ver outras questões também? Outros alimentos que têm o benzoato de sódio, porque são conservantes, né? São substâncias que eles colocam para conservar esses produtos alimentícios aí. A gelatina, alguns sucos de fruta, alguns molhos. Então, assim, é uma série de produtos. É claro que se a gente for pegar aqui, vai ter vez ou outra que a gente vai acabar consumindo. Mas não coloque isso como rotina, dia a dia de vocês, da parte da alimentação. Porque depois a paciente ela vai tentar emagrecer e ela percebe uma dificuldade tremenda.
Só que ela não para pensar o quanto de dias, semanas, meses e anos da vida dela ela vem consumindo produtos industrializados. E o corpo, ele fica totalmente sem nutrição. É um esforço tremendo, um processo inflamatório que vai desencadeando, e aí é ruim. Então, percebe que muitas das vezes, assim, as pessoas elas focam em cuidar, né, do sintoma. Ah, tô com dor, vou lá medir. Eu tô com excesso de gordura, eu vou lá aplico uma injeção. Eu tô com zumbido, eu vou lá, vou tentar tratar o sintoma. Tá com febre, quer cuidar do sintoma. Tá com glicemia alta, quer baixar a glicemia. A pessoa ela tá sempre buscando aliviar aquele sofrimento. Mas tratar de fato as causas, não. Então, com o processo do emagrecimento, é importante a gente para começar, rever os hábitos de vocês. Vocês já começam a entender um pouco a saúde mental como está. Só de a gente parar para ver essa questão dos hábitos. E uma outra questão também que eu gostaria de frisar com vocês aqui é como parar a questão da autossabotagem. Porque tem pacientes que melhoram um pouco, já se autossabota. Aí elimina uns 3, 4, 5, 6 quilos, aí já começa a ganhar 1, 2, 3. É. Então, sempre tem esses vai e vem. Para com que a gente pare com a autossabotagem, por isso que é necessário a gente entender os motivos pelo qual quer emagrecer. Porque é necessário que todos os dias você se lembre do para que está fazendo tais mudanças. Então, todo dia nós precisamos lembrar disso. Porque senão a gente vai deixando, vai se perdendo a atenção por aquilo, você vai começando a fazer o que mais conforta, o que mais é gostoso, o que mais eu quero, os meus desejos, e aí a gente vai deixando de fazer o que precisa, o que a gente deve, aí as pacientes voltam a ganhar aquilo de novo. Aí precisa voltar ao processo de emagrecimento. Só que fica mais difícil quando a gente engorda para a gente voltar a emagrecer de novo. É bem mais difícil, porque a distribuição da gordura, ela muda também. E o processo de emagrecimento, gente, a gente precisa assumir alguns deveres, responsabilidades nossas, sim, porque muito das dificuldades que a gente passa é por ir negligenciando as coisas que a gente deve fazer. E não cedam a todas as vontades de vocês. A vontade, ela vem, mas ela vai. A compulsão é passageira, o desejo é passageiro, aquela sensação prazerosa é passageira, tudo que vem, vai. Então é importante a gente usar a nossa inteligência para com que quando nós formos comer, né, algo que seja prazeroso, nós temos consciência para aquilo. Porque senão os exageros vai fazendo a gente entrar num ciclo vicioso. Aí a pessoa, ela vive numa gangorra. Ora ela tá lá numa euforia, numa satisfação e um gozo danado por ter comido. Aí aquela sensação, ela despenca. Aí ela fica naquele vazio e naquela angústia tremenda. Aí ela quer sentir o prazer de novo. Aí ela vai, come tudo que ela quer, como ela quer. Volta a sentir aquela euforia, aquele bem-estar. E a pessoa, ela fica nesse ciclo aí. Vai chegar uma hora que não vai dar prazer mais estar comendo aquilo, porque o prazer chega uma hora que ele perde a graça. Ou vocês vão ter que comer muito mais daquilo que vocês estavam comendo, ou vai ser outros tipos de produto. E aí vocês começam, daqui a pouco, não comer por prazer mais, mas comer para não ficar com aquela sensação ruim, aquele estresse, aquela ansiedade, aquele vazio. E aí entra-se num ciclo vicioso. Então, entenda que há um tempo para cada coisa, o emagrecimento ele precisa de um tempo. Quem valida os resultados é o profissional que acompanha.
Não são vocês mesmas, não é a vizinha, colega, amiga, porque é comum. Eu atendi uma paciente que ela emagreceu no programa do detox fisiológico, ela emagreceu 3,2 kg em 5 dias. E ela achou que queria emagrecer mais. Ela queria emagrecer mais. Eu falei 3,2 kg em 5 dias. Eu falei, não. O padrão da mentalidade para a magreza dela está totalmente desordenado. Porque aonde vai chegar? O grau de exigência é muito grande. Então, estabeleça meta pequena. É 1 quilo por semana, meio quilo. Se o resultado vier a mais, ótimo, a satisfação vai ser maior. Mas haverá semana de maior dificuldade. E toda a questão que envolva a nossa parte de ser, né, livre, de a gente ter liberdade como ser humano, envolve compromissos. Então, não jogue a toalha, não desista, porque não vai melhorar dessa forma. A gente vai piorar mais. Então, os compromissos fazem parte do processo. Eu sei que essa questão do prazer ele é terrível, né? Hoje o prazer ele está totalmente desordenado. O prazer ele precisa de ordem. A gente precisa entender esses aspectos da ordem. E você sabe o que tem dificultado muitas pessoas também, né? Acharem que elas sabem e já fizeram de tudo para emagrecer, mas falta conhecimento de si própria, conhecimento do ser humano. E quando a gente passa a admitir, né, que eu não sei fazer, eu não sei resolver, eu preciso de ajuda, nesse, né, movimento que a gente faz, a gente já começa a melhorar. E qualquer dieta que seja, né, que a pessoa busque para emagrecer é uma farsa. É uma farsa, porque de fato não é aquilo que a pessoa ela precisa. Mas parece que ela quer emagrecer ali com a força dos próprios braços. E procura, cada lugar ela sai procurando as coisas, pega a dieta dali, o remédio dali, né, vai lá na parte estética e vai na academia, e ela tá em fragmentos, ela está tentando juntar partes. Mas não vai conseguir. Não tem como ela, por si só, juntar as partes dela. Por isso que o conhecimento é importante. Emagrecer é simples. Quando as pacientes têm o verdadeiro, genuíno emagrecimento, é um processo simples, existe uma lógica para emagrecer. O difícil mesmo é ser saudável. Porque ser saudável não é ausência de doença. Às vezes a pessoa ela não tem doença, ela acha ser saudável. Mas não. Ser saudável é uma outra questão que envolve as 3, né, dimensões humanas. É a pessoa, de fato, ela cumprir com os deveres de Estado, ela está ordenado na questão física, na questão psicológica, emocional, na questão espiritual. Então, é possível, sim, o emagrecimento, desde que nós vamos entendendo esse caminhar, esse processo. E eu sempre falo para as pacientes que é nas pequenas coisas. Gente, a pessoa que está em obesidade, ela não começou a fazer grandes coisas para estar em obesidade. Foi pequenas mudanças, hábitos que ela foi introduzindo, ela não foi percebendo, aquilo foi acumulando, 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 situações, dores, tribulações, dificuldade, perdas, traumas, e aí ela foi, de uma certa forma, buscando aliviar aquela dor, aquela tensão, aquela dificuldade no comer, condicionou aquilo,
e é nos pequenos detalhes do dia a dia. Então, para esses pequenos detalhes que a gente precisa dar atenção. Enfim, essa parte da alimentação que eu trouxe, voltada aos adoçantes, é muito importante. Outra questão também do alimento, que eu tenho percebido as pessoas consumir, é queijo Minas frescal. Não é saudável quanto parece. Queijo Minas frescal. Troca pelo queijo meia cura. É melhor. Azeite, quando vocês forem comprar, eu particularmente, tá? Só compro azeite importado. Ele precisa ser envasado fora do Brasil. Porque a questão da regularização, para ter esse produto dentro do país, é muito melhor a nível de legislação do que os envasados aqui dentro. Então, azeite extra virgem melhor, tá? É sempre os que vêm de fora. Tenho comprado algumas marcas, eu sempre olho. Tem algumas marcas próprias daqui de dentro do Brasil, mas eu não utilizo. Que mais sobre a questão da alimentação? Gordura para cozinhar, tá? Azeite extra virgem, óleo de coco e banha. São melhores. Açúcar, né? Às vezes também dá essas dúvidas. Evita os alimentos refinados, tá? Sal refinado, açúcar refinado. Então, a questão do açúcar demerara, o mascavo, mínima quantidade possível. Para quem quer consumir café sem açúcar, tirar o açúcar do café é 14 dias tomando sem açúcar. Vocês conseguem apurar o paladar para não voltar a tomar com açúcar mais. E tem algumas pacientes que eu peço para colocar canela, né, no café, um pouquinho de gengibre, cravo, né? Dá para a gente utilizar também esse tipo de alimento que ajuda a tirar o açúcar. Cuidado com as combinações de alimentos. Cuidado com combinar iogurte com fruta, não é bom essa combinação. Fruta com comida, não é legal. Leite com fruta, biscoito, bolo, pão, também dá fermentação alimentar. Proteína com proteína. Cuidado, porque o excesso da proteína, o corpo ele não vai utilizar toda a proteína, pode elevar a acidez, né, do organismo. Essa acidez pode levar à proliferação de micro-organismos, processo inflamatório, e sem falar que vai também dificultar o processo da digestão, a digestão vai ficar mais lenta, aí vocês não vão sentir fome, aí dependendo da rotina vocês vão acabar comendo sem estar com fome, aí sobrepõe a refeição que vocês fizeram anteriormente. Então, simplifique as refeições para emagrecer. A simplificação, o básico, funciona. Uma proteína, evitar misturar os carboidratos também, eu sempre volto a falar na consulta. Então, para emagrecer, um carboidrato no almoço basta. Sobre as frutas, é importante consumir na semana. Para emagrecer, a gente tem que saturar os 4 receptores do nosso organismo. A gente precisa comer fruta, fibra, proteína e carboidrato. Há pacientes que travam o peso porque não comem um desses grupos. A falta desse grupo alimentar não satura o receptor e acaba travando também o peso. E 2 pacientes eu atendi por esses dias aí, eles estavam emagrecendo, pararam de emagrecer porque estavam fazendo uma alimentação de manutenção. O que é alimentação de manutenção? Fazer todas as refeições, sempre nos mesmos horários, mesmos alimentos, nas mesmas quantidades. Isso também pode travar o peso. E uma outra questão importante para pacientes, tá, que não fizeram um jejum fisiológico, façam.
o jejum fisiológico das 8 horas para determinar a quantidade de comida, uma única vez só, para quem não realizou e me mandem, isso é importante. E as vagas, as inscrições estão abertas para a última turma do detox fisiológico, que começa dia 8 de dezembro. Então, faça a inscrição de vocês. Quem não fez, não teve oportunidade ainda, faça. É algo assim imperdível. As pacientes emagrecem até 6 quilos em 5 dias, emagrece até 10 quilos em apenas 21 dias. Então, é resultado de meses, em semanas. Uma estratégia de emagrecimento, assim, totalmente diferente do que vocês já fizeram e vê aí pelas redes sociais, porque não há restrição, não há privação. Os pacientes entendem que comer não engorda, que engorda a maneira como nós comemos, a gente tem que entender sobre a questão do apetite, que é a vontade, o desejo de comer, para que nós possamos alinhar aí as questões emocionais, as questões psicológicas. A rotina, ela precisa ser vista, a questão do hábito, porque o que determina a fome e a saciedade é o hábito. O hábito, quem faz somos nós. Nós fazemos nossos próprios hábitos. A questão da rotina, né? Ansiedade, insônia, falta de hidratação, isso está muito ligado com a questão da rotina. E pacientes que têm muita fome no período da noite, precisa avaliar e analisar como está vivendo o dia. Porque a forma como a gente vive o dia diz muito como nós vamos comer à noite. E à noite, a gente não deve comer para dormir. Nós devemos comer para gastar. Então, à noite, a gente já vai diminuindo a ingesta de alimentos, para que isso não interfira no sono. Porque tem pacientes com problema de sono pelo tipo de alimentação que realiza à noite. E estou de olho na refeição noturna, porque quando a paciente faz uma alta refeição noturna, ela provavelmente acorda sem fome. Então, pacientes que não sentem fome de manhã, regularmente, é preciso avaliar a refeição do dia anterior à noite, tá? Enfim, se tem alguém aqui no nosso encontro que não é minha paciente ainda, clica no chat e deixa o WhatsApp de vocês para mim, porque eu consigo entrar em contato depois com vocês pelo WhatsApp, porque são muitos grupos, então não sei de quais grupos vocês estão vindo. Assim como também quem estará assistindo, né, esse nosso encontro, eu gostaria muito que pudesse entrar em contato através das minhas redes sociais, através do WhatsApp. Se alguém não segue meu Instagram ainda, gente, me achem lá, tá? Tá como o Instagram é dr.thiago com H de Paula 8, o número 8. Então, se não seguem meu Instagram, me achem lá. Vocês vão conseguir me achar lá. Assim como também esses encontros que eu faço às segundas-feiras, às 20h57 da noite, eu vou gravando e postando no YouTube. Então, quem não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, faça isso. Me encontrem lá. Pois, se vocês quiserem, até envio o link para vocês. E aí, ativem o sino lá, porque toda vez que chegar a notificação de novo vídeo, vocês ficam sabendo. Combinado? O que mais que eu preciso abordar com vocês aqui? Deixa eu ver. Uma outra questão aqui, gente. Sobre a questão que eu ia falar da Ozempic, tá? O que acontece? Na obesidade,
o corpo não está funcionando corretamente. É importante com que vocês saibam disso. Por isso, do detox fisiológico que eu criei, para com que a gente tire o corpo dessa adaptação que ele se encontra, ele não está funcionando corretamente, os hormônios estão desregulados, muitas das vezes a glicose, a questão do fígado, intestino, sono, hidratação, tudo. Então, existe aí um mau funcionamento, né? Por que que a gente sabe disso? Que o corpo não está funcionando corretamente? Porque o corpo normalmente regula a gordura corretamente. Gente, o nosso corpo, ele foi feito para regular a gordura corretamente. Em um estado normal, numa questão fisiológica normal. Como que a gente entende isso, gente? Que o paciente que está em obesidade, o corpo não está funcionando corretamente. Independente que o seu exame de sangue está normal ou não, quer dizer que está tudo bem. O corpo não está funcionando corretamente. Por isso que, assim, não existe gordo saudável, vamos dizer assim. Não. Porque o corpo não está funcionando corretamente. Se ele tivesse, ele regularia a gordura. Então, e o excesso de gordura é um processo inflamatório de N motivos. Então, por exemplo, né? Quando, não sei se vocês têm filhos aqui, quem não tem ainda se abra a vida, quem tem já sabe. Aliás, eu vou ser pai pela quinta vez. Gente, quinta vez. Graças a Deus. Depois eu vou divulgar isso para vocês, tá? Quando a pessoa ela tem um bebê, né? A gordura do bebê, ela desaparece sozinha. A gente não coloca um bebê em dieta. Já perceberam isso? Que a gente não coloca um bebê em dieta. E a gordura do bebê, ela vai desaparecendo sozinha. Né? Então, o corpo, ele tem esses momentos, né, de controlar a quantidade do tecido adiposo naturalmente, assim como na puberdade, controla essa questão da gordura para a produção de células hormonais. Na gravidez, também, o corpo ele regula esta questão da gordura, contanto que se ganha os quilos, se perdem os quilos, então há uma regulação disso. Então, quando a paciente está em obesidade, não está funcionando corretamente, senão ele iria irregular, compreendem? E para acontecer, nós precisamos emagrecer. É importante o processo de cuidado contínuo da obesidade por isso, por ser uma doença crônica e requer atenção, tá? Não tem como, gente, a gente emagrecer, regular, tornar normal de novo, né, essa movimentação da gordura, aplicando-se um remédio, tomando-se uma cápsula. Não tem como, porque o processo de emagrecimento ele ocorre de dentro para fora. Então, ele requer mudanças, requer a gente deixar com que o corpo passe a funcionar normalmente. Como? Aumentando os intervalos entre as refeições, em alguns casos, fazendo jejum intermitente, um processo de detox de forma conduzida, direcionada e correta, não qualquer suco que vocês tomem, não sobrepondo as refeições, importante esperar a fome para comer, quando o paciente não sente fome, comer 3 vezes ao dia em momentos diferentes. O que que esses remédios eles vão fazer, por exemplo, né? A Ozempic, que é a mais falada, tá? São medicamentos que eles simulam um hormônio chamado GLP-1. Esse hormônio GLP-1, ele é responsável, tá?
por controlar a quantidade de açúcar no sangue. Então, o paciente que está em obesidade, o corpo não funciona de forma correta. Existe um excesso de glicose no sangue e vai se aumentando a insulina para dar conta daquele excesso, para transportar a nível celular. E aí começa a se dar resistência à insulina, porque a capacidade, né, dela atuar, ela vai precisando cada vez mais para poder fazer o efeito da questão da glicose, desse controle a nível no sangue. Então, o Ozempic vem para simular o hormônio para controlar melhor isso. Consequentemente, ela tem uma ação também via sistema nervoso central para melhorar o apetite. Tá? Então, é exatamente isso que é feito. E aí a pessoa melhora o apetite, tá? Ela passa a comer menos. Aquela necessidade que ela sente de comer, dá uma melhorada. Só que os efeitos adversos são inúmeros em algumas pacientes, tá? Então, custo-benefício não vale a pena. Melhorando o apetite, controlando a quantidade de açúcar no sangue. Só que não é só isso. O profissional vai dar na mão desse paciente uma dieta, que ela vai ter que fazer. A dieta, ela vai ser incluída no processo, não é só injetar o medicamento, você precisa ajudar o organismo a funcionar melhor. Ela vai eliminar uns quilos por conta da Ozempic apenas? Não, porque ela já está mudando a maneira de comer. Só que vai chegar uma hora que essa Ozempic, né, a dose, ela vai saturar. Então vai ter que aumentar essa dose. Para sair da saturação. De chegar a usar até 2 canetas no mês. Comprar uma a cada 15 dias, porque vai aumentando a dose. Uma caneta é 1.000 e pouco. A pessoa vai gastar R$2.000 com caneta da Ozempic, fazendo uma dieta. O que ela está aprendendo com isso? Nada. Que ela não está entendendo o sentido daquilo, dela usar. Ela está emagrecendo, não sabe por que ela está emagrecendo, como que engorda, como que o corpo funciona. Ela não tem conhecimento de si mesma. Ela não tem conhecimento de como que está a rotina, que está desordenada, por isso que ela está com excesso de peso, por isso que a alimentação está sobrecarregada. Aí vem a questão da ansiedade, do sono, dos vícios, estado depressivo, a dor que ela sente que não é vista, o hábito que ela faz décadas não é visto. Então ela vai fazendo, chega uma hora que ela vai eliminar ali 5, 10 quilos, estagnou. Ela não vai conseguir bancar mais, porque é caro, e vai vir medicamentos muito mais caros aí, você pode ter certeza disso. E aí sempre sai como aquela revolução, né, da substância. Não estou falando em alguns pontos de que são importantes, para alguns pacientes sim, mas com acompanhamento, de uma forma que trate também você. Não é tratar a obesidade apenas, porque vocês não podem ser reduzidos à obesidade. É necessário tratar vocês, seres humanos, ter uma atenção sobre a história, a vida, os acontecimentos que passam por vocês. E tratar a obesidade é vocês descartarem quem vocês são. Vocês não são a obesidade. Vocês não são o excesso de peso, o excesso de gordura que vocês fazem, o que vocês pensam, o que vocês sonham, o que vocês já conquistaram. Vocês não são isso. Então, a falta de entendimento sobre vocês mesmos vai haver um problema. E não tem como emagrecer fazendo apenas uma intervenção. É necessário a gente entender como que vai se construindo esse processo. E construindo esse processo até com que a gente vai encontrando a verdade. A verdade sobre vocês, sobre a história de vocês, sobre a biografia de vocês, a verdade
que é uma pessoa. Se ninguém disse isso para vocês, a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Percebe que existe uma pessoa que é a verdade. Não haverá outras verdades. As pessoas podem tentar construir a verdade, mas não vai levar ao caminho pelo qual Deus criou para cada um de nós. E as nossas verdades vai curando a gente. E haverá momentos de dificuldade no processo de emagrecimento, pelo qual será necessário a gente ver, sim, que as pessoas muitas vezes fogem. Então, as pessoas que estão atrás de produtos apenas para emagrecer, elas não conseguirão deixar os excessos de peso. Elas serão eternas com os excessos de peso, né? E muito cuidado, porque o nosso corpo, né? A gente não é o nosso corpo. Nós não somos a nossa imagem. E existe um fim para isso. Existe a nossa matéria há um fim, né? Todo mundo vai falecer. Só que a nossa alma não. Nossa alma ela é imortal. E para onde irá depois dessa primeira morte? É aí que está, gente. Então, o processo de emagrecimento, ele precisa ter esse olhar que transcende, para com que, de fato, a gente encontre as respostas de Deus para cada um de nós. E pegando o gancho dessa questão aí, da obesidade, é preciso separar o desejo cultural da magreza da obesidade. Viu? A Rosa estava pontuando uma pessoa que estava emagrecendo, perdendo peso, perdendo peso, perdendo peso, e não para. Então, assim, também é um processo de doença, né? A magreza, ela não é sinônimo de ser saudável. E a obesidade é caracterizada como mau funcionamento do corpo. Então, essas extremidades, né, elas precisam ser tratadas e cuidadas. E não busquem emagrecer sozinhos. Combinado? Eu gostaria de abrir aí para vocês, se vocês tiverem dúvidas do que eu abordei hoje. Sobre a questão do detox fisiológico, dia 8 é a última turma do ano, tá? Então, para os pacientes que estão com plano de tratamento em vigência, manda mensagem para mim para estar entrando, tá? Quem precisar fazer, é importante. Quem adquiriu o plano mensal do programa Detox e já realizou o Detox em outras turmas anteriores, se quiserem fazer novamente o plano do programa, pode, ainda com os valores e as condições desse ano. Então, não perca a oportunidade de vocês estarem fazendo a inscrição de vocês e também aderir no programa do detox fisiológico, que é importante. E aí, para 2024, eu já trarei algumas novidades aí, irei atualizar os conteúdos, provavelmente as receitas. Então, a gente vai ter, em janeiro, 2 turmas do Detox Fisiológico Plus. Já se organize aí, em breve eu já vou passar as datas, porque janeiro é importante fazer para dar início ao ano e o emagrecimento, para já ir restabelecendo a saúde de vocês. Até por conta, as festas tiram um pouco a gente, né, do foco. Então, o detox em janeiro, ele é importantíssimo para que vocês realizem, tá? Então, abrem aí. Quem quer fazer alguma pergunta aí, para com que a gente vá finalizando esse encontro de hoje. Espero ter, mais uma vez, ajudado vocês aí. E não deixem, tá? Claro, tá agendando consulta, essa parte das consultas individuais, elas são fundamentais também. E daqui a pouco eu vou tirar uma foto,
uma fotinha nossa aí, para a gente guardar de recordação, tá bom? Bora lá, tem dúvida alguém aí? Queiram perguntar alguma coisa sobre essa parte de emagrecimento aí? Doutor Tiago, boa Oi, noite. boa Boa noite. noite, galera. Boa noite, mulherada. Todo mundo que está aí nesse grupo, boa noite. Eu estou aqui só ouvindo o doutor Tiago falar. Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor, com você. Se eu quiser continuar com a sopa detox, eu posso? Eu aconselho a gente fazer, porque no programa, esse detox é 5 dias, a sopa detox é por 5. Sim. Se quiser fazer por uma semana ou 10 dias, pode. Uma semana, 10 dias, tá? E se eu quiser fazer mais, não pode por quê? O que vai acontecer? Se você continuar fazendo o mesmo padrão do detox, o corpo ele vai travar o peso. Tá. Pode ser que ele trave o peso por conta dessa questão, desse tipo de alimentação, os alimentos propostos. Pode ser que aí trave o peso. Tá. Aí a gente precisa voltar àquele manual de alimentação para a gente começar a equilibrar melhor a questão nutricional aí, variar melhor os alimentos, trazer outros para a alimentação na semana. Porque pode ser que trave o peso, não é que vai fazer mal, mas para o processo de emagrecimento pode ser que o resultado ele não continue. Tá. Mas pode pegar alguns tipos de receitas que tem lá e vocês introduzirem em alguma refeição. Por exemplo, lá na semana eu vou fazer tal sopa lá, vou consumir na janta. Mas no almoço eu vou fazer alimentação normal. Ou eu vou pegar algum chá detox lá, queima de gordura, que não quebra jejum, e vou colocar cedo no café da manhã. Vamos fazer um dia lá de jejum intermitente, que seja. Ou eu vou pegar o suco detox, deixar pré-pronto, vou fazer no café da manhã, ou à noite. Então, dá para pegar algumas sugestões, algumas receitas, introduzir na semana da alimentação como uma opção. Não precisar fazer aquela estratégia mesmo do detox por muito tempo, porque vai travar o corpo. Mas tem pacientes que eu sugiro fazer o detox uma vez por mês. 5 dias. Porque aí vai trazendo esse processo de evitar a retenção de líquido e diminuindo o volume do estômago, tirando o corpo dessa adaptação. Então, isso favorece, eliminando inchaço, as medidas, favorece muito. Inclusive, tem o e-book do Detox. Quem não abriu lá o e-book do Detox, tem outros conhecimentos lá, outras receitas lá, tem 4 princípios bíblicos lá, bem bacana, viu, gente? 4 princípios bíblicos bem bacana lá, para nos ajudar na alimentação do dia a dia. Existe informações sobre alimentos anti-inflamatórios, dicas para iniciar, alimentos com propriedades que vão ajudar, auxiliar na nossa saúde. Tem sobre a questão dos princípios que eu utilizo no método de emagrecimento, são 7 princípios. Lá tem 2 princípios. Então, além dos conteúdos que eu vou postando lá no grupo, esse e-book ele é um material muito bacana. Beleza. Beleza, ó? Beleza. Quem mais? Fala aí, galera. Aproveita que o doutor tá aí, vamos explorar o doutor. Oxi. Vocês não vão falar nada, não, é? Essa mulherada Segunda-feira aí. a gente se vê de novo. Até segunda-feira há um tempo ainda, hein, gente? Dá pra gente
colocando as dúvidas durante a semana. Ah, é segunda-feira agora que eu vou tirar o cardo dele de pergunta, de dúvida que eu tô tendo aqui, entendeu? Verdade. Hoje me deu vontade de comer bolo doce. Aí eu fiquei, ai, como, não como? Daí não comi. Tô com vontade de comer pão de queijo, mas não comi. E tô com vontade de ir no sushi também. Se eu for pro sushi, Ei, vai ser um estrago. quantas vontades, hein? Você sabe que a gente tem vontade até mesmo errada, né? Existe um monte de vontades erradas no ser humano por conta do bendito pecado original, né? Então, assim, as vontades erradas nossa, entendeu? Ô, Ó, doutor, o senhor acha que essa ah, mulherada aí não estão com vontade também? É porque elas não querem falar, mas elas estão com vontade também. Elas não... claro, né? É que você é assim mesmo, entendeu? É branco no preto e aí descasca mesmo e fala mesmo, entendeu? Mas fica aqui, ó. Aquele anjo do mal aqui, aquele anjo do bem aqui, ó. A consciência e o imaginário aqui, né? Enfim. Aí, a vontade de fazer algo errado, isso é humano. Humano. Humanamente, a gente vai ter mesmo os deslizes, a gente vai ter os altos e baixos. A questão é a luta contra o impulso. É aí que tá. O senhor vai no amigo oculto? Vai fazer amigo oculto esse final de ano? Não pensei não pensei nada não. Ó, vou falar, hein? Não é brincadeira, não, hein? Já dispensei 2 amigos ocultos por causa da comilança, tá? Não, vou fazer, não tem nada disso aí não tem nada disso, não vou fazer nada não. Eu Não? vou ter que preparar as coisas lá, o meu quinto filho vai chegar, é verdade, 5 filhos já, gente. 5 Vai chegar. filhos? Misericórdia, doutor. Não tem televisão na sua casa, não? Não é misericórdia não, gente, não, misericórdia de Deus, com certeza, mas isso é abertura à vida, entendeu? Doutor, Vai o o senhor não tem TV em casa, não? tenho a TV, uma que está desligada no quarto, só da sala, e mas a gente precisa disso, né? Disso, de vida, entendeu? Aí vai chegar, Doutor, já chama João Pedro. doutor, o senhor tem que vigiar na terra, hein? É muita coisa. É nada. Deus, ele pediu para multiplicar entendeu? E ter abundância. A vida, ela é abundante. É Ah, assim, vai nessa. é 5, mas assim, eu tenho 2 na eternidade, né? A gente passou por 2 abortos, terríveis. Ah, tá. Então aqui na Terra será o terceiro. 2 Mas a lá. Bíblia fala, né, doutor, que filho é bênção, né? Herança de Deus, né, doutor? E aí Filho a é gente não bênção. vai querer, as pessoas estão querendo essa herança que o mundo está dando aí, que as traças corrói. Eu quero a herança que eu vou encontrar eternamente, entendeu? É verdade. Corrói, o ladrão, né? Vem um ladrão e rouba, vem as É, pessoas, mas né, maneira, acaba tá, com doutor? tudo. Mas maneira, tá, doutor? Menos, hein? Menos. Maneira. Não, isso daí a vida ela não ela não depende da gente, né? Mas, Deus é a vida. mas o doutor é um pai presente, pelo menos? É presente? É um pai Com presente? certeza. É, tem que ser um pai presente. Precisa ser, e não levar só arroz, feijão e bolacha, e chocolate por cima da É, virtude ali, ó. Tem que estar ali na virtude, na educação ali. A gente se é esforça, verdade. a gente pega É, leve, pega ó, leve. tem que estar ali, ó, com a companheira, ó, fechamento com a companheira, senão, Tem que né? estar. E aí, dúvida? Bora? Bora aí, gente, Bora. bora falar mais. Que manda mais? Ninguém fala nada, né, doutor? A gente está conversando, é. Ninguém quer Ah, falar nada. olha, quem quiser depois, né? Doutor Tiago, passe seu Pix, que eu vou enviar um pacote de fralda para o senhor. Ah, E aí já ajuda a gente. Vocês sabem como é, né, gente? Fralda, lenha, doutor, pomada. então vamos lá, então vamos fazer um chá de fralda aqui no grupo, entendeu? Aí o senhor coloca o Pix aqui do lado e a gente faz um chá de fralda, só de fralda. Chá de fralda virtual. Isso. É, mas o Pix não é virtual, não. O Pix é real. O Pix é real, mas virtual, porque aí a gente traz um mega aprofundamento. Quem saiba, um mega aprofundamento. Olha, fazer um chá virtual com o João Pedro, isso vai ser
Ele nem sabe, ele já está servindo aqui nessa terra, sem ter nascido ainda. Quando que o João Pedro vai nascer, doutor? Olha, minha esposa vai fazer 34 semanas. Ele vai nascer na virada do ano. Ou ele vai nascer para encerrar 2023 ou vai começar 2024. Aí a gente começa a loucura de novo na madrugada. De acordar e trocar fralda e começa de novo. Só Jesus na causa, hein, doutor? Minha filha vai fazer 9 anos dia 25 de dezembro. 9 anos. E o meu filho vai fazer 7 anos dia 20 de janeiro. Então, no meio dos dois ali, vai nascer o outro. Que legal. Isso aí, vamos em frente. Nós tem saúde e aí Deus vai dando e vai capacitando. Ele não dá o problema, a dificuldade, a cruz maior que nós possamos carregar. É verdade. A dificuldade aí, vocês logo, Deus está acima de todas essas coisas, ele não dará uma dificuldade maior que eu. Verdade. Com ele tem... Mas a minha tem sido tão pesada ultimamente, doutor, que eu nem te falo. Vixe, então a gente precisa incluir a oração aí. Você sabe que a oração diante de Deus pesa. Tenho orado pouco. Pergunta aí para a Janete se eu não tenho orado. Tenho orado muito. E lembra da oração, seja feita a vossa vontade. Sempre. Seja feita a vossa, não a minha. É difícil, gente. É difícil. Olha só. O senhor é de alguma... O senhor vai em uma igreja católica? Qual a sua religião, doutor? Eu sou católico, apostólico romano, estudante, praticante. Legal. Muito bom, doutor. Muito legal isso. Né? Porque o negócio já está ruim. Se a gente não tiver uma religião, aí lascou tudo. Não, precisa, viu? Vigia, porque é só dardo inflamado de todo lado para cima de nós. Vocês não têm noção. Essa questão da saúde do povo aí, o sistema, vixe Maria, esse mundo aqui já sabe quem é, né? Então, vigia e vamos entrando na linha, porque a porta é estreita. Se vocês encontrarem um processo de emagrecimento com a porta larga, desconfia que não vai levar vocês para uma boa situação, não. Doutor? Emagrecimento com a porta larga é só comprar aquela ampola lá, aquela seringuinha, e crau, é emagrecimento com a porta larga, acabou. Entendeu? Isso, ela vai se afundando nos prazeres, nos desejos e fazendo a própria vontade e conforto e vai encostando lá no sofá e, vai vendo o que ela vai estar colhendo depois, entendeu? Bora lá, quem quer falar aí? Eu acho que a Janete está querendo falar. Fala aí, Janete. Não, eu já falei tudo lá no áudio, lá no... Eu vou ouvir isso, já vou botar em ordem amanhã isso já. Vou mandar os áudios para vocês. Eu não falei no chat. Ouve lá no privado que eu falei tudo lá para o senhor. Eu vou ouvir lá. Tadinha, doutor. O senhor tem que acudir ela, hein? Tá passando um processo sério. Essa daí. Eu vou. Fique em paz. A gente vai alinhando as coisas. Nós vamos alinhando. Vai entrando em ordem. O que mais? A Andresa quer falar? Andresa, você está tão quietinha aí, Andresa. Fala alguma coisa. Estou só observando. Mas tem que Edjane entrou agora. O Léo, a Patrícia. Estou me preparando para o detox aí do dia 8. Tá. Você fez o passado agora? Oi? Andresa vai fazer agora, vai fazer dia 8. Isso, eu já fiz e vou fazer de novo dia 8. Tá. Beleza. Gente, de verdade, né? Quem saiba mesmo, de verdade, né? Acho que nunca ninguém fez um chá de fralda virtual, né? Gostou da ideia, hein, doutor? Gostou da ideia, hein, doutor Tiago?
Gostei da ideia, hein, mulher? Qual que é a inscrição? O pacote de fralda? Toma o Pix. Misericórdia. Ó, doutor, o pacote de fralda não tá barato, não, hein? O senhor vigia na terra, hein? Tá não, Mas tá vamos- não, tá não. Pacote de fralda tá barato, não. Pomada também não. O lenço piorou. Lenço, nossa senhora. Lenço também tá não. Mas aí a gente vai utilizando o dinheiro que Deus nos dá em prol dele mesmo, da construção do reino, não tem problema. O dinheiro Isso aí. daqui nada se leva, então a gente vai reinvestindo em tudo isso, entendeu? Isso aí. Isso aí. Deus provê Quem sabe, tudo. ó, é verdade, olha, você deu uma ideia para mim, eu poderia até trazer para vocês e ajudar muito vocês, gente. Olha, o processo da vivência. Eu e minha esposa tivemos que passamos pelos abortos, envolveu a parte da saúde, a obesidade. Nossa, é verdade, gente. Eu poderia trazer o contexto da história do João Pedro. João Pedro já tem uma história aí, tá? Tá vendo? Então. João Pedro tem uma história aí, verdade. Eu poderia até convocar as pacientes que tiveram aborto. Verdade, eu poderia trazer as pacientes que tiveram aborto, porque tem muitos pacientes com dor da ferida do aborto, que difícil emagrecer, viu? Difícil emagrecer. Porque nós tivemos 2 abortos, terrível a situação. Terrível. E, nossa, daria mesmo de eu trazer a história para vocês, porque, gente, para vocês terem uma ideia, até eu não, né? Mas eu também estava entrando num caminho pelo qual não condiz com aquilo que Deus tinha para minha família. Por meio de um processo de terapia psicológica. Por acontecimentos que estava tendo ali, né, alguns propósitos com a minha esposa. Então, cuidado até com quem vocês fazem terapia, tá? Porque hoje a psicologia relativista está formando profissionais que têm propagado a destruição de relacionamento, tá? Porque eu tenho uma amiga, doutor. Eu tenho uma amiga que ela mora em Paraty. Ela falou para mim, Rosa, eu saí do psicólogo. Não estou indo mais no psicólogo, não. Eu falei, por que você não está indo mais? Porque se eu for ouvir o que o psicólogo está me falando, eu vou largar do meu marido. Você acredita que ela fez esse comentário comigo? Eu consigo até trazer, de verdade, se a gente for fazer mesmo, a experiência própria que eu e minha esposa tivemos, que a gente estava sendo condicionado por um processo terapêutico de terapia, que o fruto disso foi o ponto que ocasionou o aborto. Gente, olha, é verdade. O entendimento depois que aí eu pude ter, e aí eu fui buscar estudar sobre o que estava por trás da técnica usada, não estava condicionado com aquilo que Deus tinha para nós. Não estava. Estava desviando do propósito, do caminho. Aí foi aonde eu comecei a desenvolver estudos e conhecimentos sobre o amor próprio. O amor próprio está acabando com relacionamentos e saúde das pessoas. O amor próprio, gente, ele corrói a alma. Corrói a alma. Você sabe que a única força contrária ao amor é o amor próprio.
se ele não é introduzido de forma adequada, essa gestão da nossa mentalidade a respeito do si mesmo vai tornando a pessoa um semideus. Semideus. E ela vai gerenciando a vida dela conforme ela acha que está certo. Não conforme aquilo que nós precisamos encontrar, que já está escrito para cada um de nós. E aí, por isso, dos 2 abortos que nós tivemos. Existe o primeiro, o segundo veio para completar o que iniciou no primeiro. Para fechar o ciclo. Para com que daí viesse o João Pedro. Nesse meio termo, gente, vou contar para vocês que foi os 2 anos mais difíceis que eu tive na minha vida. Só que foi aonde eu mais consegui avançar, passar pelas dificuldades que a gente passou. O minha esposa foi terrível. E tudo começou por um processo de acompanhamento psicológico de uma questão relativista contemporânea que está alterando a mentalidade do ser humano para levar o ser humano a ter o amor próprio. É como se Deus pegasse o pensamento dele e ajustasse a direção da nossa vida. Porque na Bíblia está escrito que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não são. Quais são os pensamentos de Deus? Então, algumas questões relacionadas à nossa vida. E tem gente, tá? Tem gente que de fato não precisa amadurecer, não. Precisa ordenar a vida. Precisa continuar escrevendo a biografia, porque de certa forma deixou de escrever a história. Por N acontecimentos e setas do inimigo de Deus. Gente, é complexo essa história, complexo. Mas talvez seja aí, viu, dona Rosa? Quem sabe surja mesmo um chá de fralda virtual. Bora lá! Bora logo fazer esse chá, então. Gente, verdade, daria para me trazer a experiência que eu tive, porque a partir disso, eu também precisei ir a fundo para com que daí eu melhorasse a estrutura da minha metodologia para ajudar vocês. Percebe que a vivência que a gente vai vivendo, se for de uma forma ordenada, ele vai gerando fruto por trás disso. Porque foi os 2 anos que eu mais estudei, gente. Foi para me conseguir achar, encontrar e colocar de novo na linha. Porque tinha desviado. Então, para você ver como isso é sério. Muitas das vezes, as pessoas não estão com a vida. Elas não estão entendendo que haverá juízo final. As pessoas, elas não estão tendo. Você sabe que o que mais o inimigo de Deus quer fazer com a gente, e ele tem conseguido, é fazer com que o pecado do ser humano, ele deixe de ser pecado. O ser humano vai entendendo que ele não tem pecado, não. Isso daí tá normal. Aí você se compactua com algumas ideias aí, algumas idealizações. E aí você começa a buscar o próprio eu. Pronto. Tá arruinando. E tem consequência na saúde. Porque quanto mais a gente enfraquece o nosso espírito, mais a parte física adoece. Mais a parte física adoece. O espírito enfraquecido é adoecimento na certa. E é o que o mundo quer.
oferecer para as pessoas. Entendem? Ô, gente, combinado, então? A gente vai se ver segunda-feira que vem. Eu vou colocar aí, eu vou colocar em oração essa questão aí, viu, Rosa? Porque se for para ser mesmo, nós vamos fazer sim. Vamos orar, vamos orar. Tem que orar, vamos orar. Gostei da ideia, doutor. Pode ser. Gostei da ideia aí, talvez seja um ponto, sim, para mim trazer algo diferente para vocês, de vivência, experiência, e também envolve a questão do emagrecimento, sim, porque o emagrecimento ele está muito relacionado à nossa mentalidade. Se a gente não ordenar ela, as coisas não destravam. Não destrava, não acontece o que precisa acontecer. É melhor a gente ir fazendo as nossas, né, os nossos reconhecimentos e ordenando o que precisa, do que permitir com que Deus alinhe todas essas questões aí. Que há de alinhar. Se tem alguém que tá? Se tem alguém que está interessadíssimo na nossa salvação, é Deus. Dou o que doer. Porque já foi realizado. É nós que precisamos nos endireitar. Verdade. Entendeu? Entendeu? Gente, interessante, hein? Aí eu consigo até trazer uma questão voltada aí, muito bacana. Até algumas passagens bíblicas, talvez seja um processo de emagrecimento voltado à parte espiritual. Verdade, que vai alinhar muito a nossa mentalidade. Que vai sair um pouco dessa parte da questão física, corpo, a gente voltar a trabalhar a questão da nossa mentalidade para a parte espiritual. Seria um emagrecimento por dentro da questão, não por fora, física, estética e alimentar. Seria uma outra dimensão, uma outra abertura. Vou colocar em oração, Rosa. Se for para ser, Deus ele vai me dar essa estrutura aí. Ele vai colocar o direcionamento aí para a gente fazer em dezembro, antes do João Pedro nascer. Verdade. Beleza. E aí a gente faz, e querendo ou não, né, a doação espontânea do João Pedro iria ajudar também o João Pedro nas necessidades materiais que ele há de ter. Tá vendo? As necessidades materiais que Deus há Que vão ser bastante, né, doutor? de providenciar, que vai ser bastante. Verdade. Vão ser bastante. A gente está... Percebe que a nossa missão, ela começa desde a concepção. Missão é desde a concepção. Só existe 2 momentos na vida. Viu, gente? Só existe 2 momentos na vida. Gravem isso na cabeça, isso é importante. Existe um momento agora, e a gente está aqui, agora, e a hora da morte. Existem 2 momentos na vida. Agora e a hora da morte. Não tem outros momentos. O que passou, já passou. O amanhã a gente não sabe. É aqui, agora e a hora da morte. Mas a gente só quer saber do agora, porque da hora da morte ninguém quer saber, né, doutor? Então, e você sabe que eu estou lendo um livro agora? O livro, ele tem um título assim: A morte é um dia que vale a pena viver. Misericórdia. Misericórdia mesmo. A morte é um dia que vale a pena viver. Comecei a ler. Você sabe que o ser humano, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né, doutor? Então, eu não entendo isso. Está todo mundo apegado às coisas desse mundo aqui. Aí você fala, você quer ir para o céu viver na eternidade, em felicidade, e com Deus, quero. Quem quer ir agora? Não, ninguém está querendo ir agora. Entendeu? Ninguém quer ir agora. Eu não quero. Mas é possível a gente trazer um pouco
dessa dimensão do reino para a vida de agora. É possível. A gente trazer essa dimensão da eternidade para o dia de agora. Então me ensina essa mágica que eu quero aprender. Sabia que tem como? Tem como. Então, aí sobre isso eu consigo abordar lá nesse encontro, se a gente for fazer. Consigo abordar. E vocês vão começar a entender da onde que é isso. E aí a gente consegue explorar uma outra questão do processo. Vamos se falando aí, a gente vai se falando. Eu vou colocar em oração para que, se tiver que acontecer, a gente vai fazer, sim. Tá bom? Ok. Só que aí reserve aí umas 2 horas. A gente vai precisar de umas 2 horas aí, de 2 a 3 horas para a gente fazer. Não vai ser qualquer coisa, não. Até com intervalinho para tomar uma água e ir no banheiro. Não comer. Intervalinho para tomar água e ir no banheiro, entendeu? Não pode comer, né, doutor? Ah, misericórdia. Vai dar certo, mulher. Fique em paz. Fique em paz. Ninguém tá com fome agora. Ninguém tá com fome agora. Toma água. Amém? Aí. Estou bebendo mais água do que arco-íris? Conclui o dia de hoje aí, pronto. Fica com Deus, né? A gente vai se falando. Eu vou colocar em pauta essa questão aí, viu? Nós já fizemos as fotos, doutor. Já? Lembra da foto? Já fez? Que foto? Falou que não ia fazer uma foto na câmera. Todo encontro a gente faz. Nossa, eu aqui com a ideia desse encontro aí, deixa eu tirar uma foto aqui, gente. Esqueceu que todo encontro a gente tira uma foto? Obrigado por você me lembrar, viu, dona Rosa? Deixa eu arrumar meus manejos, porque os meus manejos hoje não tá. Tá lá ainda. Tira uma foto, gente. Espera aí, só um pouquinho. Espero. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, meu cabelo tá muito. Tá tudo bem, mulher? Tá tudo bem. Vou tirar uma foto. Aí, vamos lá. Vamos ver se saiu aqui. Aí, deu tudo certo. Gente, fiquem com Deus aí, tá? Dúvida, eu estou à disposição. Amanhã eu coloco as mensagens em dia. Mando mensagem Não para esquece de ouvir meus áudios, tá, doutor? Ah, isso eu não vou esquecer, não. Pode ficar tranquilo. Tá bom, então. Vou esquecer, não. Eu já irei te posicionar e responder. Vamos em frente. Boa semana para nós. Tchau, galera. Boa noite. Tchau, gente. Mais uma vez, viu? Obrigado mais uma vez. Tchau. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.